Olá, queridos. Olá, queridos. Eu sou a professora Joana Lúcia e vamos dar início à nossa unidade 4, né, de FTM de Geografia. Eu peço para que vocês entrem em contato comigo diante de qualquer dúvida que vocês tiverem, mas adianto que essa unidade ela é bem fácil. Ela é menos densa que a unidade 3, que teve transporte, comunicação, escalas e conexões. Foi uma unidade bem puxado, digamos assim, porque o nome já diz, ela faz conexões com várias coisas, né? Clima, espaço, tempo, enfim. Aqui, pessoal, nós vamos ter contato agora com a unidade 4, que vai falar do mundo de trabalho e dos setores da economia que vocês já tiveram um contato para fazer aquela atividade de sujeitos seu lugar no mundo, vocês acabaram tendo um contato, né, com alguns assuntos daqui. Então, vai ficar bem fácil, tá? É uma unidade bem gostosinha de estudar. E depois do mundo do trabalho, a gente vai estudar também localização, tá? Então, vamos seguindo. O mundo de trabalho, pessoal, ele é para você trabalhar como aluno, no sentido de mostrar para o aluno, só um instante, retornando, né? O mundo de trabalho, pessoal, a gente tem que trabalhar no sentido de quê? No sentido de mostrar para o aluno que existem várias profissões e que ele é capaz de ocupar qualquer cargo que ele queira. Mas primeiro ele tem que ter um sonho. Ele tem que ter um sonho e lutar por esse sonho. O mundo não é fácil. A meritocracia existe, né? Aquela teoria de dizer que se você correr atrás, você consegue. Não é assim. Nós sabemos que existem muitas dificuldades. Nós sabemos que para alguns é mais fácil, para outros é difícil, principalmente quem é de família pobre. Mas a criança ela precisa conhecer as profissões que existem e ela precisa, acima de tudo, se apaixonar por essas profissões, criar um projeto de vida e buscar, galgar esse sonho, né? Então vamos lá. As profissões, né? Existem várias profissões hoje no mundo, né, moderno. A tecnologia ela acaba trazendo profissões novas que até há pouco tempo atrás não tinha, né? Designer gráfico, designer técnico, arquitetura já existia, mas as diversas formas de engenheiro, engenheiro industrial, engenheiro elétrico, essas profissões ditas novas, elas estão antenadas com a tecnologia. E é interessante que o aluno conheça para que ele possa se reconhecer dentro dessas profissões, porque ele pode muito bem ter uma certa habilidade, né, para certas profissões, ou habilidades em desenhos, habilidades em matemáticas, habilidades que podem favorecer a essas profissões. Então, quando a gente vai falar do mundo de trabalho, não é para que o aluno saia da educação básica já indo para o mundo do trabalho. Nada disso. É ele entender que o mundo de trabalho está intimamente relacionado com os outros setores da economia, da cultura, né? De uma forma geral. Então, pessoal, os aspectos econômicos, né? Como vocês viram, né, na unidade de escalas e conexões, o professor ele precisa estar fazendo um zigue-zague a todo tempo. Ele tem que ir lá fora e trabalhar a localidade e comparar a localidade com o estado, com o país e com o mundo. Então, falando de economia, para falar de profissão, automaticamente eu falo de economia, porque a profissão é um emprego. Se tem um emprego, tem que ter o empregador e o empregado. O empregador gera renda. E esse empregado também, quando ele vai no supermercado, quando ele vai comprar alguma coisa na farmácia, ele está gerando um dinheiro, né? Então, a economia, ela é movida pelos setores da sociedade
E são três: setor primário, secundário e terciário, que vocês já começaram a entender desde lá do Sujeito, Seu Lugar do Mundo, que eu adiantei esse assunto para vocês, lembra? A agropecuária, né, que é todo aquele setor que trabalha a terra e tudo que vem da terra, aqui em Linhares corresponde a 7,7% do PIB, tá? Isso estava no site de Linhares, do site do Espírito Santo, e eu trouxe para vocês, tá? É a última informação que tinha lá. A indústria, aqui no, isso é a nível de Espírito Santo, tá, pessoal? Não é a nível de Linhares, não. 55%. Não é à toa que o nosso estado do Espírito Santo está na região sudeste, que é a região mais industrial do Brasil. E o comércio e os serviços compreendem 37%. Claro, se a nossa indústria é forte, o nosso comércio acaba sendo muito forte, não para apenas as pessoas que aqui estão dentro do estado, mas principalmente para exportar para o restante do país e para o mundo, né? Então, sigamos aí. O setor primário, pessoal, é o setor que vai trabalhar, então, a economia do setor primário, ela está toda voltada no trato com a terra. Então, o plantar, o colher, tá? O transporte, perdão, eu vi ali o transporte, acabei falando do transporte. É o plantar, é o colher, é o setor que vai trabalhar com animal de corte, né? Animal de produção, como galinhas, granjas, porcos, gado. Então, é tudo que vai tirar da terra a matéria bruta, seja para a indústria, seja para a alimentação, tá? Então, a agricultura faz parte do setor primário. A criação de animais, o extrativismo, que pode ser vegetal, mineral, né? E a caça. Aqui, né, no nosso país, a caça ela é predatória, a caça de animais silvestres é proibida. Mas o pescador, digamos assim, ele entra nesse setor primário, né? Os pescadores, tanto o individual quanto das associações, vão entrar nesse setor primário, né? Então, tudo que eu tiro da terra para meu sustento é o setor primário. E aí, pessoal, de acordo com Freitas, que não é eu, tá? A economia de um país, ela pode ser dividida, então, nesses três setores, e aqui o setor primário, ele vai compreender as práticas agrícolas, agropecuária, extrativismo, animal e mineral, né? São os setores que vão produzir matéria-prima para as indústrias ou alimentação para as pessoas. Toda hora tá saindo aqui, né? Não sei porquê, talvez eu abri depois o programa, mas enfim. Aqui a gente tem as principais atividades agrícolas, né, do município de Linhares agora, né? Então, Linhares, o que produz? Esse dado, deixa eu ver de onde que é de 2010, tá? Então, está um pouco desatualizado, mas era o que estava no IBGE, então eu quis pegar o do IBGE porque é mais seguro, né? Então, assim, Linhares produz abacaxi, banana, borracha, cacau, café, cana, coco da Bahia, feijão, goiaba, laranja, limão, mamão, mandioca, manga, maracujá, milho, palmito, pimenta e tangerina, tá? Mas o nosso forte mesmo é o café e o cacau. A agropecuária, pessoal, ainda faz parte do setor primário. E Linhares, né, o que nós cultivamos aqui é o quê? Os bovinos, suínos, caprinos, ovinos, né, galos de granja, frangos, pintos, galinha e codorna, tá? Também o leite, né, mel de abelha e as atividades rurais não agrícola, que seria a agroindústria, que nós vamos falar sobre ela, que é uma fusão do setor primário com o secundário. O artesanato, quando eu retiro da terra para fazer esse artesanato, né? Existem artistas que pegam a madeira, que Linhares talham na madeira, então eles também fazem parte do setor
primário. E aí é interessante falar porque alguns alunos me perguntaram isso, eu até falei que era terciário, mas aqui, ó, tá dizendo que é primário, naquele caso em que o artista pega a matéria-prima da natureza e trabalha essa matéria-prima, tá, pessoal? E ainda o agroturismo, que tá na cara, né? O agroturismo é aquela fazenda que, por exemplo, tem uma produção de cachaça. E aí eles fazem um, um local para que as pessoas possam ir lá conhecer como é que eles fazem desde o plantio da cana até o vazamento da cachaça. Geralmente, o agroturismo ele é comum não aqui em Linhares, mas regiões como, por exemplo, Santa Teresa, Domingos Martins. Janeiro desse ano, eu tive a oportunidade de ir numa vinícola em que é um agroturismo. Lá você tem a oportunidade de pagar R$ 5, visitar aonde você tem as uvas. Você colhe e come a uva que você quiser. Azeda, por isso talvez que eles deixam, né? Ninguém quer comer muita uva, você não consegue comer muita uva. Por que que ela é uma uva própria para fazer vinho, né? E ali você vê, não a produção de vinho em si, mas você tem a oportunidade de comprar o produto da terra, né? Então, assim, é um agroturismo? É um agroturismo porque mostra o plantio, o cuidado daquelas frutas. Já existem outros que você consegue visitar o processo de produção e fabricação do produto, né? E o comércio que eles fazem desse produto. Existem, por exemplo, o Rico Caipira aqui no estado, né? É um local que é uma agroindústria no sentido de agroturismo, perdão. Por quê? Porque você tem a parte do folclore, do Saci Pererê, você tem a parte do contato com a natureza, você tem a parte histórica, você tem ali um turismo envolvendo a visitação, né, daquele local. Eles servem refeições lá, então movimenta toda uma economia. O setor secundário, como eu já disse, é o setor das indústrias, que vai fazer o quê? Vai trabalhar a matéria-prima, vai pegar aquele produto e vai transformar ele num bem de consumo. Então, por exemplo, a indústria automobilística, ela vai pegar aquele metal ou aquele plástico e vai dar a forma do carro. A construção civil, que vai pegar o tijolo, o cimento e vai fazer o prédio acontecer, ou a casa. O setor de geração de energia, que vai pegar a potência da água e transformar numa hidrelétrica, é o setor secundário, né? Nós que fomos a Minas, aos alunos que foram a Minas comigo, igual o Bruno e outros alunos, puderam perceber como que acontece essa produção de energia lá, né? Então, isso também faz parte do setor secundário. O setor de produção de roupa, de perfumes, a indústria farmacêutica, tá? A indústria alimentícia, toda essa indústria que vai pegar a matéria-prima ou o produto cru, né, e vai transformar num bem de consumo é o setor secundário. Então, a Sadia, ela pega o frango, ela pega o peru e transforma em linguiça, em mini chicken e outras coisas. É uma indústria, né? Vai trabalhar a matéria-prima, o que veio do setor primário. O setor terciário, pessoal, é o setor que está ligado à prestação de serviço, né? É o nosso caso, é o meu caso, eu, professora, que estou aqui gravando essa videoaula para vocês, estou sendo paga pela prefeitura, né? Eu poderia estar sendo paga por uma escola particular ou qualquer outro, né? Eu, por exemplo, quando contrato uma diarista, eu estou fazendo parte do setor terciário. Você que está aí me assistindo, que é aluno, mas também é um cidadão que trabalha, que faz unha, que penteia cabelo, que é cabeleireiro, que vende produtos, que vende cosméticos, que vende Tupperware, que trabalha como guarda, o ateliê, o costureiro, o alfaiate, o restaurante, os garis, todas essas pessoas que trabalham e fazem a sociedade acontecer, faz parte do setor terciário. É o motorista de Uber, é o motorista da Joana d'Arc, as pessoas que trabalham no comércio, vendendo produto do setor secundário,
né? As pessoas que estão na roça fazendo queijo, vendendo o seu queijo, elas também fazem parte do setor terciário. E por fim, né, aqui tá a CEPLAC, mas eu vou editar e vou mandar para vocês. A CEPLAC não faz parte, tá, do agronegócio. O agronegócio é o quê? O agronegócio, o nome já diz, é a agricultura e o negócio. É a indústria, é a agricultura e o setor secundário da indústria e até mesmo o terciário, que vai vender esse produto. Então, vejamos vocês. Eu sou produtora rural, então eu planto um café. Aí o café, suponhamos que tá R$ 500 a saca. E aí eu vou contabilizar o que eu gastei com água, com defensivos agrícolas, com tempo. Então, esse café que eu vendo a R$ 500 a saca, eu tive um custo de R$ 400 para plantar, suponhamos assim. Eu tenho um lucro de R$ 100 por saca. É pouco, né? Diante de quê? Diante de um artesão, por exemplo. Eu peguei esse lápis e coloquei um adesivo nele e eu comprei o lápis por 20 centavos, o adesivo por 20 centavos e eu vou vender ele por R$ 1. Eu vou conseguir recuperar os 40 centavos que eu investi e 20 centavos. Se eu pego e multiplico por 3 pela matéria-prima, pelo meu trabalho e pelo tempo o meu trabalho, o tempo que eu gastei para fazer e o lucro é a matéria-prima, o tempo que eu gastei, o meu trabalho e o lucro. É suficiente para eu comprar de novo, né, e ter o meu lucro ali íntegro. Se eu vender esse lápis por R$1,20, não tá errado, tá? Então, considerando que se a pessoa investe R$ 400 e ganha 500, ela tá ganhando muito pouco. E aí eu, Joana, falo assim, não, eu vou mudar essa história. Por quê? Eu vendo a minha saca por R$ 400. Aí a pessoa tem uma fábrica que pega esse café, vai pilar, vai secar, vai torrar, vai moer, vai vender o pó de café. E esse saco de café, ele vai dar pilado, tudo torrado direitinho, empacotado, ele vai vender, vamos supor, 100 pacotes de 500 gramas, né? Ele vai dar em 50 quilos. E aí ele vai vender a R$ 10 o pacote. Essa pessoa vai ter um lucro muito maior que o meu. Então eu falo assim, não, eu vou me valorizar. Eu vou eu mesma fazer um café e vou vender. Eu vou ter que pagar por isso, né? Pagar imposto, vou ter que fazer licitação, regularizar tudo, ter um alto investimento de máquina, equipamentos, nananana, e faço. Os R$ 100 que eu ganhava por saca, eu vou passar a ganhar aí. Eu falei que dava 100 pacotes, né? De 500 gramas. No caso, vai dar aí 50 quilos, não foi isso que eu falei? Vezes a R$ 10, essas 100 unidades, vai dar aí R$ 1.000. Ao invés de ganhar R$ 100, eu vou ter R$ 1.000 de lucro. Ou seja, quando o agricultor consegue se tornar um agronegócio, né, ele montar um agronegócio, ter esse agronegócio, ele ganha muito dinheiro, porque ele passa a ser produtor primário, secundário e terciário. Ele vai vender, e aí ele pode escolher de vender para pessoa física, ou ele pode escolher de vender para pessoa jurídica, que são pessoas, né, que têm CNPJ, que seriam aí empresários, digamos assim. Quando a pessoa faz isso, ela ganha muito dinheiro, mas ela tem que ter muito dinheiro para investir também, né? E o agronegócio, ele não é só basicamente o produtor rural se tornar indústria, se tornar vendedor, né? Ele também envolve uma gama de negócios que está por trás disso. Por quê? Não basta só eu, Joana, plantar o café e colher o café. Eu tenho que contratar um técnico agrícola para avaliar as condições do solo,
para mensurar o tanto que eu posso, o que eu tenho que fazer para ter uma boa colheita. Eu tenho que ter um engenheiro agrícola para pensar em tecnologias, para poder eu ter uma colheita garantida. Eu tenho que ter uma semente selecionada, uma semente boa, e aí entra a biotecnologia, que vai pegar as melhores sementes, vai fazer um clone de um café mais resistente a pragas. E para que eu tenha esse café assim resistente a pragas, eu vou ter que ter uma indústria de defensivos agrícolas que vai dar aí o combate a essas pragas. Então eu já envolvi um biólogo, um técnico agrícola, um engenheiro agrícola, uma parte que vai tratar da semente, um biocientista. Eu vou ter que envolver o banco, porque eu não tenho dinheiro, eu vou ter que pegar um financiamento. E aí eu já vou envolve várias coisas, ó, biotecnologia, banqueiros, loja de maquinário, porque eu não tenho esse maquinário, eu vou ter que comprar esse maquinário, então eu vou envolver essa loja de maquinário, eu vou envolver as embalagens, então eu vou trabalhar com a indústria, eu vou trabalhar com uma série de setores. Então, aquela propaganda que passa na televisão, né? Um exemplo, trigo é agro, trigo é pop, trigo é aquela propaganda, né? Do tudo, é pop, é agro. Aquela propaganda que havia mostrava legal o que é o agronegócio. Para esse lápis chegar até a mim, passou por várias situações. Passou por uma indústria que vai trabalhar a madeira, outra que vai trabalhar o carvão, outra que vai trabalhar a tinta que cobre ele. Então, o agronegócio, ele envolve desde o setor primário e secundário, que é a fusão, e tudo que está por detrás, né, para que isso venha acontecer. Aqui em Ares nós temos o exemplo das chocolates Terra Cacau e da Lasa, né? Bom, pessoal, então nessa videoaula pequenininha aí de 22 minutos, eu expliquei para vocês setor primário, secundário, terciário e agronegócio, certo? Na próxima aula a gente continua, tá? Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.